Fala pessoal, começando mais um vídeo aqui hoje com vocês em Copacabana, um domingo, finalmente um domingo de sol aqui nesse lugar. Hoje vou dar uma voltinha básica aqui com vocês pelo bairro mesmo. A gente vai dar uma caminhada aqui, mostrando esse domingo bom para vocês aqui. O objetivo não é passar ali de novo, calçadão, todos esses pontos que a gente já conhece, já viu por aqui. É conhecer mesmo por dentro do bairro o cotidiano, a rotina aqui da galera no domingo de sol como esse. Gostoso, bom de aproveitar. E eu vou fazer esse passeio com vocês aqui, por dentro do bairro. E mostrar, eu tinha pensado em pegar uma bikezinha, mas até aqui tem até poucas hoje, né? Domingo geralmente é um dia mais complicado pra você pegar bike. Mas a gente vai fazer só um rolezinho mesmo pelo bairro, mostrando aí a Copacabana no domingo. Já mostrei ali o calçadão, coisas desse tipo pra vocês, mas acho que eu ainda não mostrei aqui pelo bairro no domingo. Eu vou só até aqui na frente pra mostrar mesmo o calçadão em si e mostrar depois dentro do... entrar ali na rua, no bairro, para mostrar melhor para vocês tudo. Interessante, o restaurante botou umas mesas aqui fora agora. Não tinha essa ocupação aqui da calçada antes, né? Então, na verdade, é calçada, né? Hoje, por ser domingo, é um dia bem movimentado aqui na orla, né? Principalmente sendo um dia de sol. Então, o movimento aqui é grande, lá vem o vento. Eu esqueci de trazer o protetor de vento. Espero que isso não atrapalhe aqui a nossa gravação aqui no microfone, porque vamos estar bem contra o vento. Ali é praia, posto 4. A gente sempre começa aqui nossos vídeos. Movimento ali no calçadão, galera que tá curtindo a praiazinha hoje. Mas hoje a gente vai seguir nessa parte aqui, mostrando aqui os prédios de Copa, entrando no bairro, mostrar um pouquinho os bares e lugares interessantes que tem aqui também para se aproveitar no domingo. Eu acho engraçadíssimo com essa pobre dessa árvore tão boa. Boa parte delas são assim, né? Caídas no canteiro, caídas para calçada. Hoje está um dia bem agradável, a gente está em torno dos 25 graus aqui, são agora 1 da tarde, 1h50 da tarde, quase 2, né, na verdade. Mas está um clima bem gostoso assim, o pessoal que aproveitou para pegar praia hoje está se dando bem, porque hoje realmente está um dia bem legal para curtir uma praia. Aqui são os prédios, os condomínios da Avenida Atlântica. Só Deus sabe o valor de um aluguel de um prédio desse, um condomínio, de frente para essa vista toda aqui de Copacabana, né? Eu vou entrar ali na próxima rua, a gente vai dar uma explorada pro lado de lá e depois eu vou seguir com vocês até o metrô. E vocês que têm curiosidade de me ver, conseguem me ver no reflexo ali do vidro? Eu amo, é engraçado essa coisa que vocês têm de me ver. Mas é legal a gente conhecer também, né, que tá por trás da loja. Qualquer dia desse eu faço um vlog mostrando minha caroça feia pra vocês aqui no canal. Por enquanto eu vou filmar só a rua mesmo, tá de bom tamanho. E aí aqui aos domingos, como vocês já sabem, a faixa de lá da Atlântica fica fechada para área de lazer. Essa aqui funciona como uma única no sentido Botafogo. E aí a galera que quer aproveitar, fazer um exercício, andar de bike, caminhar, pode aproveitar a faixa do lado da praia da orla para curtir.
enquanto o trânsito flui nessa direção aqui. Uma barraquinha de churros. Essa aqui, gente, é a rua Santa Clara, tá? Essa rua aqui que a gente está entrando. Ela é a Santa Clara. Aqui, ó, coladinha aqui na Atlântica. Edifício Petrópolis aqui, acho que é um prédio de condomínio. Aqui tem diversos barzinhos, restaurantes, hamburguerias. Elas ficam abertas aqui aos domingos também, para pegar esse movimento, esse fluxo que tem da praia, do pessoal que está saindo da praia. É bem legalzinho. Tem um restaurante de comida nordestina, Chiquita. Nossa, muito bom aqui na frente também. Vocês veem que as estações das bikes estão sempre presentes também, por aqui. Tem loja de roupa de praia. Galera vendendo óculos de sol, lanchonetes, casa de sucos e por aí vai. Os barzinhos sempre bem movimentados, como vocês podem ver aqui. Aqui é o Combinado Carioca, um barzinho bem típico aqui, né, em Copa. E a galera sai da praia. O pessoal que só quer curtir o domingo mesmo desce do prédio aí e vem dar o rolê aqui, que é a Chiquita, comida nordestina, muito boa. O almoço aqui é 10 de 10. Tem a carne de sol fantástica, deixa eu filmar aqui pra vocês. É sensacional a comida aí. Muito boa. Seguindo aqui, a gente vai sair na Nossa Senhora de Copacabana. E aí eu vou seguindo pro lado de lá, a gente entra em outra rua pra sair ali na... Pode seguir em frente também pra gente ir na Barata Ribeiro e chegar até o metrô, porque hoje ainda tenho Ipanema. Quero aproveitar esse dia de sol para fazer bastante conteúdo. Hoje aproveitar esse movimento. O meu conteúdo hoje vai ser todo voltado para dentro dos bairros, né? Eu não vou fazer orla, essas coisas assim. Eu quero mostrar o movimento dentro dos bairros. Aqui a gente está na Nossa Senhora de Copacabana, esperando esse sinal fechar para a gente atravessar e caminhar ali até a Barata Ribeiro e mostrar um pouquinho do movimento ali também. Ainda tem algumas lojas abertas, porque algumas lojas aqui na Nossa Senhora de Copacabana são lojas como as de shopping, elas funcionam em horário de shopping, né? Então elas ficam abertas no mesmo horário de shopping, para algumas já fechadas, ó, por ser domingo, mas boa parte delas funciona em horário de shopping. Prédio então aqui, mostrar um pouco dos prédios aqui para distrair vocês enquanto o sinal não abre. Agora sim, a gente consegue atravessar e seguir aqui com vocês. O pessoal sempre fica muito curioso com relação à câmera. Seguindo aqui, a gente chega na Barata Ribeiro. Essa aqui ainda é a Rua Santa Clara que a gente está cruzando. A Barata Ribeiro tem muitos barzinhos, né, que funcionam no domingo. Aqueles barzinhos da velha guarda lá, a galera que frequenta desde sempre os mesmos lugares. É bem interessante, barzinhos que existem há muito tempo. E é legal de ver também, de mostrar para vocês. Eu vejo que eu escutei bastante esse conteúdo mais cotidiano, né? Então eu tô tentando focar um pouco nele também. Vocês até curtem vídeos que eu ponho de pontos turísticos e coisa e tal, mas parece que o
essa questão cotidiana das ruas e tudo, vocês gostam mais, então eu tô... Esse domingo agora eu tirei para fazer essa questão, esse movimento cotidiano das ruas aqui no domingo para vocês na Zona Sul. Daqui eu vou partir para Ipanema, Leblon, vou fazer uns conteúdos por lá também e vai saindo ao longo dos dias aí no canal. Esse sábado agora eu não consegui postar um vídeo falando, tive alguns imprevistos, então eu já expliquei até em outro vídeo que eu já gravei ontem sobre isso. Ali o Café e Bar Santa Clara. Aqui tem muito café, muita lanchonete, padarias, né? Vendem bolos, essas coisas. A gente saiu aqui na Santa Clara e eu vou virar aqui na Barata Ribeiro e mostrar um pouco o movimento aqui da Barata Ribeiro nesse domingo. A Barata Ribeiro tem muitos barzinhos. Pro lado de lá, o início, né? No caso, seria quando você vem de Botafogo. E nesse sentido aqui, a gente está seguindo para a direção Ipanema, né? Eu vou seguindo por aqui porque eu quero chegar até o metrô. E aí vou andando devagarinho, com calma, para mostrar para vocês. A gente passou aqui um dia desses. Eu estava mostrando, acho que a gente saiu ali na Barão de Ipanema e veio seguindo aqui pela Barata Ribeiro. E agora a gente está fazendo o sentido inverso. Aqui tem diversos hotéis também, bastante hotel. Vocês veem, são bem relativamente próximos à praia. Os hotéis ficam aqui. E a gente tem jogo do Fluminense, um galerão com a camisa do Fluminense. Aqui também é um hotel. E acho que o pessoal tá ali esperando o Uber. As lavanderias da vida aqui da Barata Ribeiro. Pet shop, tem muita coisa disso aqui nessa rua. É uma rua interessante. Um rua bem de comércio mesmo. Pra galera que vive aqui. O que são... Ah, almoço, ó. Que interessante. Os valores de um almoço de domingo aqui em Copacabana, pra vocês darem uma olhada aí. Galera, é muito difícil você se perder aqui no bairro de Copacabana, apesar de ele ser um bairro grande. Ele é muito bem sinalizado com relação a placas. Aqui vocês veem as placas com os nomes das ruas. É tudo muito bem sinalizado. Você sabe exatamente onde você está indo, onde você está pisando. É bem interessante. Então se você às vezes bater uma perna por aqui, não se preocupe que se perder você não vai. É bem tranquilo mesmo. Você consegue se localizar tranquilamente aqui pelo bairro. Muitas das lojas hoje estão fechadas, né, por ser domingo. A maioria de lojas de tecido, de material de construção, elas estão fechadas. Mas os bares, as lanchonetes, elas estão funcionando tranquilamente. Você consegue, se você for andar aqui no domingo, óbvio, você consegue ver, visualizar essas coisas todas aqui. Os prédios com arquitetura mais antiga, né, vamos dizer assim. Copacabana é um bairro bem antigo, né, então boa parte desses prédios conservam essa arquitetura antiga, essa fachada antiga do que o bairro tem. Aqui a gente está na Dias da Rocha. O bonitão aqui entrando na contramão. Óbvio que se você se ligar, geralmente o movimento maior tá ali na orla hoje, por ser domingo, né? Eu ainda vou virar ali na orla, mostrar um pouquinho mais pra vocês.
Eu acho que boa parte do movimento fica ali na orla no domingo. Mas essas partes internas também são interessantes. Às vezes, se você quer fazer um lanche mais em conta, beber uma cervejinha, um suco, algo com um preço mais em conta, eu aconselho você a entrar aqui no bairro e vir nesses bares e lanchonetes internas, que geralmente eles têm um valor mais em conta do que os da orla em si, que são os quiosques ou os barzinhos que estão vendendo ali. Eles têm um preço mais elevado por estar ali na praia, né? Pela dificuldade de transporte ali para a orla de bebidas e fazer comida nos quiosques. Então acho que talvez por isso, não sei. Mas aí é a dica aí que eu deixo para vocês. É uma boa pedida você dar uma visitada nesses barezinhos aqui mais internos. Olha que incrível o bar. E são bonitinhos, são organizados. Tem comida boa, bebida gelada, tem drinks. Acho que vale super a pena você dar um olhozinho aqui interno também. Vale muito a pena. Aqui é a Rua Constante Ramos. A gente tem pizzas espetaculares. Se você quiser comer uma pizza espetacular, na Brasa Rio. Aqui na esquina da Constante. Pizzas espetaculares. Lembrando que esse sentido que a gente está seguindo aqui é o sentido Ipanema. Se a gente seguisse reto toda a vida aqui, sem pegar metrô e essas coisas, a gente chega em Ipanema. Naquela rua que é um cruzamento ali onde eu viro ali perto do Forte de Copacabana, quando a gente vira, a gente sai naquela rua ali, se você andar toda a vida aqui. Não é distante, também não é próximo. Então, se você está com pressa e quer chegar rápido no lugar, eu aconselho você a pegar o metrô. Acho que vai ser mais vantagem mesmo para você ir de metrô. Pela praticidade, né? O metrô é sempre muito prático. Essa rua aqui, durante a semana, ela tem um movimento maior, é óbvio, né? Hoje, boa parte do movimento, como eu falei pra vocês antes, está concentrado ali na orla, porque, enfim, né? Dia de sol, praia, é muito melhor você caminhar e correr pela orla, vendo o mar, do que ali um barzinho. Bar Barata Ribeiro, bem escondidinho, um botequinho. Deixa eu filmar melhor ali pra vocês verem do outro lado da rua. Porque você andar aqui sempre uma rua mais comercial, né? Então a galera tá em cheio ali na orla. Aqui a gente tá na Barão de Ipanema. Eu já mostrei essa rua aqui pra vocês de ponta a ponta. Em um outro vídeo aí no canal. Se vocês tiverem interesse aí, vocês podem dar uma olhada. Ontem eu estive em Santa Teresa, vai sair um vídeo aí que eu espero que seja legal. Eu fui para Santa Teresa, aí tava tendo um evento anual que acontece lá, que é o Arte de Portas Abertas. Eu filmei uma parte e fiquei de finalizar o vídeo, acabei parando num barzinho com amigos, fiquei bebendo. Quando eu me dei conta já era tipo 8 da noite. Mas eu fiz um vídeo rápido para finalizar o vídeo que eu tinha começado, então depois eu vou postar para vocês. Eu espero que vocês compreendam que eu também sou filho de Deus. Foi bom parar, bater um papo, beber uma cervejinha com os amigos, valeu a pena também. E o vídeo vai ficar legal mesmo assim. Que a gente passando mais barzinhos, aí a galera da velha guarda aí curtindo os barzinhos. A gente já tá chegando aqui perto da estação do metrô, mas eu vou dar um pulo ali na orla com vocês antes de pegar o metrô para mostrar ali um pedacinho da orla também. Seguir pela rua ali reto do metrô para mostrar para vocês o movimento da orla nesse domingo aqui em Copacabana, né?
É legal, seria legal se conseguisse postar os vídeos no mesmo dia, mas é meio que possível, né? O que eu tenho pensado, e lá vou eu fazer promessas a vocês aqui, mas eu quero me programar para fazer, é passar a fazer umas lives também. Então eu queria nessa sexta-feira dessa semana que vai começar agora, fazer uma live com vocês à noite aqui, mostrando o calçadão, o bairro e tal, numa live. E aqui a gente está na Bolívar, né, próximo do metrô ali, mas não é nessa rua que a gente vai seguir, não. Vai seguir na próxima ali do metrô e mostrar para vocês ao vivo. Só que eu tô tentando me organizar com o Powerbank, tudo, ver um pacote legal de internet que eu consiga transmitir para vocês. Aí se tudo der certo, sexta-noite a gente vai ter uma live. Se não der certo, a gente não vai ter. A minha negociação com vocês é essa. E acho que é interessante também, né, para mostrar em tempo real assim, as coisas acontecendo. Acho que fica bem bacana. Está fechando, deixa eu atravessar aqui. E aí se der certo, deu. Se não der certo, não deu. E a gente faz quando der certo. Mas torça para dar certo. Vai ser legal também interagir em tempo real com vocês. Acho que vai ser legal. Caraca, caminhão barulhento. Essa parte aqui vocês também já conhecem, já passou aqui. Pela Barata é a parte onde tem o metrô do Cantagalo. Aqui em Copacabana a gente tem 3 estações, né, ao longo do bairro, por ser um bairro grande. A gente tem 3 estações do metrô. Ali fica a saída B da estação Cantagalo, mas a gente tem a Siqueira Campos e a... Putz, me faltou a memória, eu preciso tomar vitaminas pro cérebro, galera. Tá fogo, mas são 3 estações aqui, eu deixo listado aqui a próxima. Aqui a gente tá na Xavier da Silveira, onde eu vou virar pra gente ir ali na orla pra mostrar pra vocês aqui a orla legal, como tá. Aqui na Xavier a gente tem umas lanchonetes, tem a Estalos aqui na frente. A Estalos ela funciona 24 horas, 24 horas mesmo, sem parar. Então se você tá voltando de uma noitada, quer comer um lanche, uma pizza, uma coxinha, um prato, seja o que for, ali na frente eu vou mostrar pra vocês a Estalos, ela funciona 24 horas. Aqui a gente tem o Hotel Ibis, que fica aqui. E olha esse casarão que bonitinho aqui. É um dos poucos que guardam essa arquitetura que tinha antiga aqui de Copacabana. As casas aqui eram assim na orla, em todo o lugar. Tinham essa aparência e depois foi tudo demolido para virar esses prédios todos aqui que vocês estão vendo. Se vocês buscarem fotos antigas aí de Copa, eram todos nesse estilo, esses castelinhos assim, à beira-mar. Lembrando que a praia foi aterrada, né? Então o mar vinha bem mais próximo aqui do que o que a gente vê. Então eu achava bonitinho, cara. Não vivi, óbvio, mas vendo fotos e tudo, você vê que era bonitinho. A Copacabana era bem charmosa assim antigamente, né? Aqui, mais barzinhos com almoço. Vocês veem que essa área toda interna tem muito lugar para você almoçar. Às vezes você tá curtindo uma praia, pô, não quero almoçar por um valor mais em conta. Dá uma entrada aqui no bairro, cara. Aqui dentro tem uns barzinhos muito interessantes, com uma comida muito saborosa e por um valor mais acessível do que esses mais próximos da orla, né? Bom, seguindo aqui. Aqui na frente a gente vai ter a Estalos, que eu falei pra vocês, que é a lanchonete que funciona 24 horas. Tem uma lojinha de bolos aí, uma mania de torta, muito gostoso o bolinho ali. Se você quiser comer um docinho saindo da praia, passa ali que vale a pena. É bom demais. Aqui é a Estalos. Ela funciona 24 horas, essa lanchonete aqui. Se você quiser comer uma pizza, uma coisa, até almoçar, dá pra você almoçar aqui. Estalos Café, 24 horas, vale a pena também. Logo em frente já tem McDonald's, Fat Guys, são outras redes de fast food que vendem hambúrguer. Ali tem o Nectar do outro lado da rua, que é uma casa de sucos, bem interessante também. Opção para você comer que não falta. E isso em pleno domingo, vocês conseguem ver o movimento, a galera indo e vindo. É bem de boa.
Até num dia mais... Um dia mais frio também, você tem esse movimento também, tem essa galera indo e vindo. Aqui tá sempre movimentado, aqui por ser um lugar mais turístico, né? É sempre movimentado aqui Copacabana, então vale a pena você dar uma passada aqui por dentro do bar. Croissanteria, aqui acho que só croissants. Ali a tabelinha de preço de coisa, não sei se vocês vão ver, mas é uma loja só de croissants recheados. Parece bom. Aqui é uma padaria. Pães, sanduíches e pizzas. Do outro lado ali você tem o botequim do Japa, que é comida japonesa. Aqui também o Gendai. Aí, ó. Domingo, vamos ver o que tem no domingo de promoção aqui. Carne com legumes, yakisoba de carne com legumes por R$31. Mostrando aqui pra vocês os preços. Já que você quer fazer um lanche aqui, eu quero ir pra Copacabana no domingo, bater perna e almoçar. Então tá aí, pra vocês verem. Ó, se você precisa de gelo e bebidas, só seguir aqui na Aires de Saldanha, essa rua aqui. Lá na frente tem algum lugar que vende gelo e bebida. Ó, aqui na Xavier da Silveira saindo a gente tem o Otton Palace, que é um hotel gigante que tem aqui na Orla, no Rio Otton. E aí a gente chega aqui na Orla ainda dentro do posto 4. Olha a altura desse prédio. É o Rio Otton. E aqui já estamos chegando na Orla. Lá vem uma moto barulhenta. Tá. Sempre tem que ter uma moto barulhenta, né, no vídeo. E é isso, saindo aqui da Xavier da Silveira, caminho do metrô, de Cantagalo, a gente chega na Avenida Atlântica. Ali a extensão da Orla pro Leme. Aqui a gente tem para lá Forte de Copacabana, Ipanema. E é isso, esse é um passeio que você consegue fazer tranquilo, de boa. A gente está aqui na altura do posto 4, entre o posto 4 e o posto 5, que fica ali. E é isso, meus amigos. Eu vou voltar agora com vocês até o metrô. Não sei se vai ser interessante para vocês me verem voltando. Eu vou voltar pelo outro lado da rua. Deixa eu atravessar aqui, porque agora eu preciso chegar até o Leblon. E vou fazer esse caminho de volta agora com vocês. E vou pegar o metrô, a gente vai pro Leblon. Aqui no Otton também tem um restaurante, ó, Deck Mar, Bar e Sushi. Só Deus sabe quanto custa um rodízio aí. Posso pesquisar depois. Mas tem coisas que vale a pena, né? Dependendo de se for realmente bom, saboroso, acho que vale a pena você dar uma olhada e aproveitar também, não sei. Preço é uma coisa relativa, né? Maluco. Tem umas coisas que vale a pena. Às vezes você paga caro numa coisa que é ruim, às vezes você paga barato numa coisa que é boa, às vezes o barato sai caro, às vezes o caro era melhor ter escolhido o barato. A vida é essa eterna roleta russa, gente. A gente só tem que jogar. Não tem muito o que fazer nessas horas, principalmente na hora de você escolher um lugar para você comer, almoçar, relaxar, escolher onde gastar seu dinheiro. É sempre complicado. Então, enfim, escolha bem. Aqui eles passam em frente e eu boto aqui do Chapa. Chapa, eu falei chapa com um saco carregado. O Japa. Que a gente tá passando pelo outro lado da rua, tá? A gente foi por ali, pela Croissanteria. E agora a gente tá voltando aqui pelo outro lado, caminhando até o metrô do Cantagalo pra gente partir Leblon e fazer mais um conteúdo lá também. E depois Ipanema, e depois o anoitecer, o fim de tarde. Hoje está rolando um evento também em Ipanema, que é um cinema ao ar livre. Eu quero ver se eu
consigo filmar lá pra vocês. Aqui no Big Nectar tem o valor dos almoços, você pode dar uma olhada aí, pausar pra ver. Oh, desculpe. E como eu falei, opções é o que não falta. Ali é estalos, 24 horas, a lanchonetinha. Ali também tem o mercado 24 horas, mais à frente, que é o Zona Sul. E um carro de lixo aqui na nossa frente também. Esse não é o carro de lixo da prefeitura, só para constar. Eu não sei se ele é particular. Não sei como funciona esses outros caçambas de lixo. Se é de condomínio, o que é. Já tô com calor. Mas vamos fazer essa caminhada pro metrô aqui na Xavier da Silveira. Como eu falei pra vocês, algumas lojas estão fechadas, né? Porque hoje é domingo, mas boa parte delas estão abertas porque funcionam nesse horário mesmo, comercial de shopping. E acho que mantém esse movimento também para atrair o pessoal que tá aqui na praia, né? Na saída da praia. O sinal fechou. Fechou, a gente pode ir. Ônibus para abolição, R$4,70 a passagem do ônibus aqui no Rio de Janeiro. R$7,90 a passagem do metrô. É caro. Mas eu tava vendo uma discussão do pessoal falando que o metrô é um serviço bem caro, gente. Óbvio. Eu acho que é o mais caro do Brasil, se não me engano, um dos mais caros, sei lá, a nível mundial. É um serviço realmente caro. Poderia ser melhor, mas é um serviço que funciona também. O pessoal estava falando aí, dando nos comentários que vivia parando e tudo mais. Talvez o pessoal tenha confundido o metrô com a Supervia, que é o serviço de trens. São serviços diferentes aqui no Rio de Janeiro. A gente tem as barcas, o metrô, o trem, os ônibus, óbvio, né? O VLT e o BRT. São os meios públicos de transporte, os coletivos aqui da cidade do Rio de Janeiro. E o metrô funciona bem. O ar-condicionado funciona, as estações funcionam. Talvez eu não lembro quem comentou, mas talvez a pessoa que comentou tenha confundido com o serviço da Supervia, que é o serviço de trens, que é diferente, né? É outra parte. Mas isso não isenta o fato da passagem ser cara, de pesar no bolso, né? Se você precisa pegar, por exemplo, ida e volta R$7,90, entendeu? Então é complicado, mas é só para colocar esse adendo no comentário do amigo que falou que era um serviço que não funcionava. Que aí se você precisa pegar o trem, realmente, que acho que a concessão da Supervia vai até acabar esses dias aí, por esses dias acaba, realmente o trem é um serviço que dá muito problema, é muito mal cuidado, uma frota de trens sucateados, é bem complexo. Essa questão do transporte público no geral é bem complexa aqui no Rio de Janeiro, mas é só para constar mesmo. Aqui a gente está mostrando de novo, ó, passando em frente aquele castelinho, que é como se fosse um castelinho incrível. Uma pena ter sido boa parte dos que existiam aqui terem sido demolidos para construir esses prédios aqui gigantes, né? Mas faz parte. A gente, como brasileiro, tem pouca tendência a preservar a nossa história, a gente tem uma memória muito curta. Mas enfim, faz parte. Deixa eu correr aqui para não ser atropelado. Que a gente já tá aqui, ó, de frente para a estação do Cantagalo. E eu vou encerrar aqui com vocês na estação, porque a gente tem mais conteúdo para gravar ainda hoje. E consegui fazer um rolezinho aqui de domingo pelas ruas de Copacabana aqui, mostrando para vocês um pouquinho. Umas nuvens no céu, espero que o tempo não feche. A gente consegue atravessar aqui. E no mais é isso, meus amigos. Vou encerrando aqui com vocês na estação Cantagalo. Se vocês têm curiosidade de saber como é essa estação, como funciona o metrô aqui do Rio, tem um vídeo aqui no canal que vocês podem dar uma olhada exatamente nessa estação aqui. Dá para vocês terem uma ideia de como funciona um pouco o metrô aqui do Rio. E é isso. Vou encerrar por aqui. A gente se vê num próximo vídeo.
nos próximos, né? Tô indo justamente fazer outros vídeos para vocês. A gente se vê nos próximos vídeos aí que vão sair desse mesmo dia, inclusive, em Leblon e Ipanema, mostrando esse dia a dia. Um abraço e fui! Todos os assentos são preferenciais para gestantes, idosos, obresos, autistas e pessoas com deficiência.